Nunca sabe, né? Quando Deus vai pegar você. Por isso que a gente tem que andar preparado. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Glórias a Deus, aleluia. Mateus 16, eu vou começar a ler a partir do versículo 21. Esse é o Senhor, aleluia. Glória, glória, glória. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor vai falar assim, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Amém. Confesso que a palavra hoje é de confronto, né? É um confronto espiritual. Irmãos, há 2 semanas atrás, Deus falou comigo que era para mim descer no azeite, que era para mim mergulhar na oração. E assim eu comecei. Há 2 semanas atrás, um jejum e oração. Mas essas 2 semanas, irmãos, foi um abatimento espiritual tão grande, mas tão grande, que eu fazia o jejum de manhã pela misericórdia do Senhor, e muitas das vezes eu falava: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Só que há 2 meses atrás, eu recebi aqui uma profecia de um pastor que veio. Ele falou bem assim para mim: Deus, ele vai mostrar coisas para você que você não viu ainda, que vai entristecer você, mas que é Deus falando com você. No momento, irmãos, eu fiquei assim, né, meia desorientada com aquilo que eu ouvi, porque eu falei assim: meu Deus, né? Quando Deus, ele quer ter algo com você, eu sei que é no profundo, mas eu também sei que o inferno, ele se levanta. E assim passou as 2 semanas e houve um abatimento espiritual muito grande. E quando foi há 3 dias atrás, Deus começou a me mostrar algo. Mas é dentro da igreja. Irmãos, nós estamos tão dispersos. Nós estamos vivendo num mundo que não se tem mais reverência a Deus. Não tem mais intimidade com o Pai. E não é das pessoas de lá de fora, não. São aqueles irmãos que sentam às vezes do nosso lado. E eu venho, irmãos, de um legado que eu era muito jovem. E eu lembro que a mocidade, quando havia algum atrito no meio da mocidade, aquela mocidade passava 2, 3 meses no banco. Catava-se o jovem que o pastor colocava na disciplina. E ali você tinha que orar. Ali muitas das vezes o pastor dava um texto que você tinha que ler e meditar. E depois ir lá conversar com ele para você expressar para ele o que você entendeu daquele texto da Bíblia.
Os jovens entravam na igreja e sabia que eles tinham que se assentar e prestar atenção. Hoje, irmãos, as cadeiras estão cheias de crianças, de jovens com celulares, preocupado com o que a tela tem para oferecer. E muitas das vezes entram, e quando Deus fala assim, deixai chegar os pequeninos até mim, mas você tem que ensinar o caminho para o teu filho. Você tem que ensinar que a benevolência de Deus, ela é grande. Mas se ele crescer da maneira que está crescendo, ele não vai se lembrar da intimidade com Deus. Ele não vai lembrar que se ele dobrar o joelho e buscar a intimidade, ele vai encontrar a resposta. E quando foi lá atrás, há muito tempo, irmãos, porque eu só tenho cara de novinha, mas eu não sou novinha não, viu? Em 1096, 1096, 1097, eu era jovem. Eu estava na mocidade, tinha 11, 12 anos. E ali eu via. A gente tinha o desejo de subir ao monte. Mas para subir ao monte não era de qualquer jeito. Você tinha que passar a semana consagrando. E ali quando você chegava, que você dobrava o joelho, você via o poder de Deus sobre aquele lugar. De você presenciar brasas vivas nas folhas. Anjos circulando no meio do povo. Eu vi. Para muitos vão falar, você é louca. Hoje, o crente é dado como louco. Sabe por quê, irmãos? Porque só quem vivenciou a intimidade com Deus sabe qual é o poder que Ele tem para transformar tudo aquilo que a gente quer em realidade. Hoje, eu vou buscar. Mas eu quero a resposta. Eu vou lá porque o pregador fulano de tal vai pregar e ele vai falar comigo. Não é Deus, é Ele. Porque Deus, Ele já fala com você até o despertar da tua manhã. Deus, Ele está falando com você a todo momento. Só que nós somos ingratos com Deus. E a ingratidão, ela não entra no céu. A ingratidão, Deus não enxerga como verdadeiros filhos, justos perante Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente chega querendo ouvir o que o homem tem para oferecer. Não sou contra a profecia não, irmãos, porque tem muita profecia que vem de Deus. Tem profecia que você falou lá no seu quarto, só você e Deus, e Deus usa o homem de Deus para vir aqui passar. Só que hoje, irmãos, nós pregadores estamos pecando ao não levar o verdadeiro evangelho. E eu não estou falando dos que já passaram ou que vão passar aqui. Eu estou me incluindo, porque eu precisei ter essa intimidade há 2 semanas atrás para começar a enxergar que o que Deus quer, que nós falamos dele, o que nós temos que conhecer de Jesus, é o que diz aqui na palavra. Negue-se a si mesmo e siga-me. E é difícil, irmãos, nós se negar. É difícil nós se posicionar. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós viemos para o culto movido por emoções, mas emoção não vai te levar para o céu. Mas nós temos que começar a pregar um evangelho transformador. Deus, Ele pode fazer. Ele quer fazer. Ele é o Deus do impossível. Mas para tudo acontecer, existem renúncias na vida da gente. Existem coisas que nós temos que abdicar para então se achegar até Deus. Mas quantos crentes têm entrado aqui, muitas das vezes, fazer uma visita porque está naquele momento de aflição. E o profeta vai lá e fala assim para ele, Deus vai mudar a sua vida. Mas não ensina a ele como mudar de vida. Não fala para ele que ele tem que ser confrontado, porque a palavra de Deus, se ela não te confrontar, irmãos, sinto muito, de nada vale. Porque aqui está a maior prova de que nós temos que ser confrontados pela palavra de Deus. Sabe por quê? Pedro andava lado a lado.
Jesus conhecia cada discípulo igual a palma da mão. E ali naquele momento, Jesus estava alertando os discípulos, falando para os discípulos o que então iria acontecer com ele. Pedro vai lá e fala assim: tenha compaixão de ti, não é assim, Senhor. Ele já olha, nossa, para nós vai falar: nossa, ele estava me vendo com um olhar de amor. Não, afasta de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque ele sabia quem era Pedro. E ele fala: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. E nós, irmãos, estamos igual Pedro. Qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos, nós entramos por aqui e deixa chegar no coração. E aí o que acontece? É aquele monte de crente doente, aquele monte de crente morto espiritualmente. Sabe por quê? Entrou aqui. O que o homem falou entrou no coração. Só que aí, irmãos, chegou aqui. E aí você colocou expectativa. Não. O irmão falou que vai acontecer. Deus falou comigo no culto. O irmão falou que vai acontecer. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não acontece. E aí, o que eu falo para vocês? Será que foi Deus te tratando? Ou será que Deus realmente falou com você e você não fez o que deveria ser feito? Porque quando Deus ele lança semente sobre a tua vida, seja uma profecia, ele fala que nós temos que se negar. Que nós temos que deixar o velho eu para começar a caminhar com Jesus. Só que muitas das vezes, irmãos, nós queremos evangelho fácil, só a bênção. O abençoador não. E aí eu quero falar para você nessa noite. E aí quando ele fala ali, ele repreende Pedro e ele fala para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Porque quando a palavra de Deus, ela fala em diversos momentos, que quando nós buscamos o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Não é exatamente no teu quarto, mas é a intimidade que você tem que ter com o Pai. Você tem que ter o teu momento de oração. Você tem que buscar a face dele. Seja na hora do seu lavar louça, do seu limpar a casa, de você estar trabalhando, você ligado o teu pensamento em Deus. Seja qualquer maneira que você tiver, mas dedique parte do seu tempo a Deus. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós passamos a vida inteira e bem pouco é a nossa parcela para Deus. Como o nosso irmão Lucas falou aqui no culto passado, Deus ele te dá 1440 minutos por dia, de graça. Mas nós não conseguimos dedicar 5, 10 minutos do nosso tempo para falar assim: Pai, obrigado por eu ter levantado. Porque se você prestar atenção, irmãos, Deus está falando com você desde o levantar. Porque Deus ele falou: filha, levanta, chegou a hora, vai para o seu trabalho, eu estou te dando mais um dia. E nós estamos dispersos. Nós estamos querendo ouvir somente o que nos agrada. É bom receber as coisas do céu? É. É bom receber bens materiais? É. É muito bom, quem não fica feliz? Mas você já experimentou tentar ouvir a voz de Deus no simples? Na intimidade? No tocar a tua alma? Porque depois, irmãos, de 2 semanas buscando, eu comecei a entender. Porque Deus falou por muitas e muitas vezes: eu já coloquei algo no teu coração. Eu já coloquei algo no teu coração.
Só que, irmãos, a gente às vezes está disperso. E eu me incluo, porque quanto tempo eu fiquei dispersa? E eu comecei a enxergar. E eu falei para Deus, Senhor, misericórdia, porque se eu continuar vendo tudo que eu estou vendo, eu vou morrer espiritualmente. E sabe o que Deus falou para mim? Para de olhar o outro e começa a fazer o que eu mandei. Então, irmãos, hoje eu estou aqui como prova viva, como a verdadeira palavra liberada para o teu coração nessa noite. Desperta, tu que dormes, mas não para o teu querer, o querer do Senhor. Porque Lucas, lá em Lucas 14, de 26 a 27, ele também vai falar. E ele vai falar que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, acima até mesmo dos nossos familiares. Porque às vezes priorizamos nossos familiares, priorizamos e deixamos Cristo. Lá em Marcos 8:34, ele vai falar que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que vale se ele perder a sua alma? O que mais tem peso para você nessa noite é você saber que você tem um céu te esperando e a sua alma estará na eternidade com o Pai? Ou você ganhar esse mundo todinho e o dia que você partir, você ter passagem direta para o inferno? Sabe por quê? Porque se o evangelho não te confrontar, de nada vale. E aqui Deus fala em todo momento, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E verdade vos digo, que algum há dos que aqui estão, que não provarão morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui fala que Jesus estará com Deus naquele dia, para buscar aquele que plantou a boa obra, que semeou, que colheu fruto, que viveu para o reino. Irmãos, hoje a gente entra no culto, é irmãos conversando, é irmãos dispersos. Deus está falando desde o momento que você decidiu vir para o culto. Porque se você não quisesse entrar e vir, você ficava na sua casa e Deus não ia falar com você. Mas a partir da hora que Deus colocou o desejo de você sair da tua casa e vir até a casa do Pai, Ele já está falando com você desde esse momento. E muitas das vezes a gente senta no banco da igreja, conversa com o irmão do lado, conversa com o fulano do outro, não presta atenção. Por quê? Porque você está focado no que o homem vai falar e não no que Deus está falando. Porque Deus, Ele começa a falar até mesmo da primeira oração feita. Seja ela mais simples que for, Deus fala. Deus está falando. E quando chega esse momento, muitas das vezes tem até aquele crente que prefere chegar depois da oração, para nem participar dela. Aí eu quero falar para você, você tem se negado a si mesmo? Você tem se negado às tuas vontades? E muitas das vezes, irmão, é crente de anos. É crente que já está até calejado, mas não está se negando. Sabe por quê? Não é só a vontade, hoje eu queria ficar na minha casa dormindo. Não é só essa vontade. Mas se você decidiu vir, venha de corpo, de alma, de presença, de espírito, porque Deus, Ele quer mover. Como foi falado aqui alguns cultos atrás pela Alessandra. Nós não vimos mais milagres, não estamos vendo mais milagres grandes, eu vou falar. Paralítico andar, cego enxergar. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa intimidade com Deus está muito fraca. Nós não estamos mais fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Só que aí vem Lucas 9:23. E ele cita essa mesma passagem. Ele cita assim, que quando busque o Senhor, né? Negue-se a si mesmo e busque o Senhor. Mas ele acrescenta diariamente. Não é negar
você hoje e amanhã você está fazendo suas vontades. É todos os dias, constantemente. Porque Cristo, quando Ele deixou esse legado, que Ele passa pela terra, Ele não precisava de algo para falar com o Pai. Ele ia lá para se fortalecer. Ele ia lá para ter intimidade, para conversar com o Pai. E hoje, irmãos, muitas das vezes, nós só sabemos dobrar o joelho para pedir, 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 e nada de agradecer. E Jesus, Ele confronta eu e você nessa noite. Não só você que está aí não, mas eu e você essa noite. Quantos dias nós vamos perder essa presença que é maravilhosa? E se você soubesse, irmão, como o amor dele é por mim e por você, que fala que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento. Você está no meio da prova, mas Deus, Ele te dá paz. Sabe por quê? Porque a sua intimidade com Ele é tão grande, a tua certeza em Deus é tão grande, que aquele problema não te abala. Ele não tira o teu sono, Ele não te dá depressão, Ele não vai te transtornar. Sabe por quê? Porque você conhece o teu Pai. E quando eu falo assim, que quando nós conhecemos o nosso Pai, por que buscar tanto da boca do homem? Sabe por quê, irmãos? Se eu tenho certeza de quem eu sirvo, eu não preciso esperar o homem vir falar para mim o que vai acontecer ou deixar de acontecer, não. Eu já tenho certeza porque eu já coloquei na mão do Senhor. E quando a gente coloca algo e tem certeza que colocou nas mãos do Senhor, você descansa o seu coração. Você fala assim, eu já entreguei. E na hora dele, ele vai fazer, vai se cumprir e vai concretizar. Sabe, irmãos? Nós temos que parar de ser crentes Nutella. Crentes que é movido pela emoção. Crentes que somente quer vir aqui para amassagear o ego. Eu venho aqui, eu caio no poder, eu falo em línguas, mas eu saio vazio da mesma maneira que eu entrei. Será que o espírito dele é dessa maneira? Deus, Ele fala que Ele é benevolente, que Ele é bom, que Ele, quando Ele entra, a presença dele enche a casa, que a mudança acontece, que a transformação chega. E por muitas vezes, irmãos, nós entramos somente para fazer o que os olhos do homem querem enxergar. Hoje, irmãos, eu já presenciei tanta coisa, que para você provar para o outro que você tem Deus na sua vida, você tem que pular e falar em línguas. Aonde isso? A gente presencia a maneira que Deus tem trabalhado na vida daquela pessoa. E não pelo poder que desce de unção sobre a vida dela. Porque muitas das vezes, irmãos, é o que eu falei, a unção desce e sai muitas das vezes da mesma maneira que entrou. E aí eu quero falar para você, será que era a presença de Deus mesmo? Mas é tão bom você chegar num culto, você muitas das vezes ficar quietinho no seu canto, e a palavra ela ser tão impactante, que enche seu coração, que você sai daqui e você fala, meu Deus, que culto foi esse? Sabe por quê, irmãos? Nem tudo é o que os nossos olhos enxergam. Nem tudo é o que os nossos ouvidos querem ouvir. Mas a intimidade com Deus vai muito além. Muito além. Nós temos que se aprofundar. E aí fala aqui em Gálatas 2:20. Fui crucificado, Paulo, quando estava na prisão. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo explica na prática o que é negar a si mesmo. Paulo estava na situação ruim. Ele estava dentro de uma cela. Mas ele fala que não é mais ele que vive, mas Cristo vive. Ele tem a certeza e a convicção de que aquilo ali é passageiro. De que aquilo ali vai acabar. Ele deixa bem claro
a quem ele serve. Então eu falo para você nessa noite, quem temos servido? Hoje você entra nas redes sociais, como foi presenciado essa semana? Bispo condenar a cantora por falar a verdade, e muitos não querem ouvir. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Mas irmãos, não é o amor de um para o outro, não. Sabe por quê? Porque nós, se não formos impactados pelo amor de Cristo, nós não somos capazes de amar o outro. Então é o amor em Deus. Esse amor que a Bíblia cita é o amor em Deus. O amor de muitos está esfriando. Não tem mais temor. Não tem mais convicção de quem se serve. Não tem mais busca. Não tem mais oração. Não tem mais entrega. Sabe o que acontece? Uma hora vai morrer. E quando morrer, espiritualmente, é só Jesus para ressuscitar. E aí quando você vai ver, você está passando pelo vale da sombra da morte. E é só Jesus para fazer um milagre. Será que eu e você estamos esperando isso chegar? Isso acontecer? Para a gente despertar para o verdadeiro amor de Cristo? Porque quando falamos que Cristo é amor, Ele é amor. Mas Ele é justiça. E aqui, só pela forma que Ele chega até Pedro, você pode perceber. Não tem filho preferido. Se você está andando errado, Ele vai te corrigir. Se você não está fazendo a vontade dEle, Ele vai te corrigir. E muitas das vezes, irmão, é assim. Aí o crente passa uma peleja, passa outra, e passa outra, e passa outra, e nunca sai daquilo. Sabe por quê? Porque ainda não se entregou. Porque ainda não colocou Jesus na direção da vida. Porque ainda não aprendeu a acreditar no Deus que serve. E aí fica difícil dele poder trabalhar. Ele pode fazer com um estralar de dedos. Ele pode transformar da água para o vinho. Como ele fez na multiplicação. Transformar água em vinho. Ele pode. Mas eu e você temos que se posicionar. E quando eu falo, irmãos, há muitos crentes, muitas das vezes que vem um culto, às vezes nem é crente, às vezes está vindo, tem um problema espiritual, manifesta uma, manifesta duas, manifesta três, manifesta quatro, e você acha que é normal aquilo ali que Deus está limpando. Deus, para Ele limpar e libertar, a pessoa ela tem que querer. Eu costumo falar que castas de demônio não se vence somente com a minha oração. Eu impondo a mão e tirando ali. Por momento vai resolver. Mas e depois que você sair da porta para fora? E a sua parte? De jejuar, de orar, de buscar, de falar que você não aceita aquilo na tua vida. Não depende somente de quem faz a obra. Depende de quem está recebendo. Hoje você vem, eu oro, expulso e vai embora. Daqui uma semana você volta, você manifesta e está aqui de novo. Mas o compromisso com Deus você não quer. Você não quer abdicar do seu tempo para buscar intimidade com Deus. Como que Deus vai trabalhar? É um choque de realidade muito grande, irmãos. Mas a gente vive isso hoje. A gente vive isso. Pessoas que não estão preparadas para poder acolher, expulsar. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que tudo é o diabo. Mas nem tudo é o diabo e a gente dá uma forcinha com a nossa própria mão. E aí, a submissão e seguir o exemplo de Cristo. Em João 12, 24, eu vou ler aqui para vocês. Se você quiser abrir na sua Bíblia, João 12, 24. Fala assim, ó. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caído na terra
não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Será que você quer esse chamado para a tua vida? Esse chamado do Senhor que Ele fala aqui, que se você estiver com Ele, onde você estiver, Ele estará. E que no dia da glória, o Pai te honrará. Só que, irmãos, enquanto nós não despertar na terra, você não verá a glória de Deus. E quantos já partirem, não verá a glória de Deus, porque a palavra fala que tem muitos que não vai chegar a ver. E eu e você que estamos aqui, temos a obrigação de alertar. Não é porque só tem autoridade quem está aqui na frente, não. Quando Deus ele faz a promessa, Ele faz para todos. Ide por todos os cantos da terra e falar de mim. Ele não falou pastor, Ele não falou obreiro, Ele não falou missionário. Não. Ide, idem. É todos. E aí durante essas 2 semanas, irmãos, eu jejuando. E eu fui no mercado. E eu saí do mercado, meu marido esperando no carro. E eu vi uma moça sentada na praça. E eu entrei no carro, sentei. E Deus falou assim: você vai sair daí e vai lá abraçar aquela moça. Eu falei: Senhor, mas eu nem conheço a moça. Você vai lá falar com ela. Você vai falar do meu amor para ela. Irmãos, eu obedeci a voz do Senhor, porque de um tempo para cá eu aprendi a obedecer a voz do Senhor. E não é a primeira experiência que eu tô tendo de ter que ser confrontada, de sair de onde eu tô e ir lá e conversar com a pessoa. E a hora que eu chegar, eu ter a convicção que foi Deus que mandou. E aí eu cheguei nessa moça e eu falei: eu posso te dar um abraço? Ela falou: pode. E eu abracei aquela moça. Eu só de abraçar ela já desceu em lágrima. E eu falei para ela assim: se você soubesse o amor de Deus pela tua vida, você não estaria chorando. Falei assim: hoje Deus te visita. Através desse abraço, através dessa palavra. Deus fala assim que quando você se sentir fraca e abatida, Deus só manda falar para você assim: eu sou a tua força. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Foi isso que eu falei para ela, irmãos. E eu saí dali, ela falou assim: obrigada, moça. Eu precisava muito desse abraço e dessas palavras. Então, irmãos, nós temos que parar para analisar que tem muita alma lá fora que não tem força para caminhar. Só que a palavra fala que nós temos que ser a força daquele que não caminha. Porque Deus fala que onde há 1 ou 2 reunidos no nome dele, ali ele estará. E quando um cair, o outro poder levantar. E quem tem sido eu, você, para fazer o querer do Senhor? Nós só quer as bênçãos, né? Nós só quer os momentos bons com Deus, né? Mas eu falo para você: se você parar para analisar o mundo, a tribulação já começou há muito tempo. Só não enxerga quem não quer. E as pessoas estão perecendo por falta do teu amor, do teu caminhar. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala assim, ó: sede semelhantes imitadores de mim. O que você tem feito? Como você tem feito? Você tem perguntado para Jesus se você tem agradado Ele? Porque eu me pergunto todo dia para Deus: Senhor, eu estou do teu agrado? Senhor, eu estou fazendo o teu querer? Senhor, se eu não tiver, me ajuda a cumprir o teu propósito. Me ajuda a ser boca de Deus aonde não chega a tua voz.
Sabe por quê, irmãos? Às vezes pregar em cima do púlpito, você prega para pessoas que teve o desejo de chegar aqui. Mas e aqueles lá fora que não têm força? E aqueles que estão lá fora que já perderam todas as esperanças? E aí, em 1 Pedro 2,21, vai falar do próprio Cristo, do sofrimento que ele teve, até a trajetória dele todinha, até a morte de cruz. A vida de Cristo foi fácil? Não foi. Por que eu e você queremos facilidade? Por que eu e você queremos que tudo corra do jeito que eu sempre sonhei? Porque a palavra, ela nos confronta. E a palavra fala que no mundo nós teríamos aflição. Mas basta apertar um pouquinho a porca e eu já estou lá no pé do Senhor. Mas é só quando a porca aperta. E a sua constância? E o seu objetivo de chegar no céu? Tem passado por cima das tuas vontades? Porque eu acho que a vontade de vencer aqui é maior do que chegar até lá no céu. A gente põe tanta expectativa, irmãos, na família, na casa própria, nos bens materiais, numa vida bem-sucedida, no emprego do sonho, numa estabilidade financeira. E o dia que você morrer, isso daí vai para onde? Quando você chegar lá em cima, você vai entender. E se chegar, né? E se nós chegar até lá em cima? Por isso que eu falo, é tão importante a intimidade com Deus. É tão importante a gente abdicar um pouco do nosso tempo mundano para viver o extraordinário que Deus tem. E Ele faz, irmãos. Ele faz. Eu já fui prova de milhares de vezes de eu clamar e Deus me ouvir e fazer. E Ele não me deixa eu esquecer de lá, da onde Ele realizou tudo. Ele não deixa. Ele não deixa. Sabe por quê? Porque quando Ele faz a obra, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele limpa, que Ele livra, Ele vai fazer você lembrar muitas das vezes lá de onde Ele te tirou, para você entender que quantas vezes a benignidade dele chegou até você. A graça é favor imerecido, irmãos. Nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcança. Misericórdia é quando Deus nos dá algo que nós não merecíamos. E aí Ele foi e te deu. Então eu falo assim, Senhor, que a Tua graça me alcance todos os dias. Sabe, a gente tem que parar um pouco de pedir só para si. E começar a pedir espiritual. Porque antigamente era espiritual. Você tinha cultos de dons espirituais. As pessoas se consagravam, buscavam, chegava lá, eram pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas com poder de dom de cura, de libertação. Nós não vemos mais isso. Nós não vemos. Será que ainda nós vamos conseguir ver? Mas eu creio que Deus, Ele tem levantado pessoas para confrontar. E como a gente viu essa semana, por causa de um hino, que quanto tempo faz que esse hino está nas plataformas? Não é de agora não, irmãos. Já tem quase 1 ano e meio que esse hino já está na plataforma. E o inimigo resolveu se levantar no meio dos crentes mesmo. No meio dos crentes. Sabe por quê? Porque muitos o que senta na cadeira ainda dormem. Não vivenciaram o extraordinário. Porque quando eu falo vivenciar o extraordinário, irmãos, não é Deus fazer aquilo que você quer, não. Não é Deus fazer chegar nas tuas mãos as coisas que você quer, não. Não é bens materiais.
Não, mas é os espirituais, os bens espirituais. Os bens, esse a qual eu refiro, de ser transformado, de ser livre, de ser limpo, e de você ter o desejo de muito mais do céu. Só pode explicar quem vive. Sabe quando você busca e parece que você é incessantemente, incansavelmente, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Mas não é das coisas daqui da terra, não. E quando eu falo de pregação, irmãos, eu não tenho formação nenhuma. Nenhuma. Eu nunca fiz um curso de teologia. Nunca. Mas o pouco de entendimento que eu tenho, eu falo para Deus, Senhor, dá sabedoria. Faça eu entender o teu querer. Quando a gente pega na Bíblia, não é a gente querer massagear o nosso ego, não. A gente tem que falar para Deus, Senhor, eu vou abrir a tua palavra, mas eu quero ouvir a tua voz. Seja para qual área for. Seja para minha vida espiritual, seja para mim tomar uma decisão na minha vida, eu recorro à palavra. Porque a maior revelação ainda é a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu ia sair de um culto desse abençoada. Sabe por quê? Porque Deus me alertou, me encheu, me revestiu de sabedoria. Sabedoria é essa, irmãos, que muitos já não querem mais saber. Já não querem, só querem, mas não querem aprender do reino, não. Não querem aprender como foi. A gente acaba escutando algumas coisas, às vezes até de pregador, que eu vou falar para você que eu saio, eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia, porque não sabe o que fala. Você tem que falar de Jesus, você tem que aprender de Jesus. Mas na antiguidade, não tinha Jesus. Tinha Deus que falava com alguns escolhidos, sacerdotes, falavam ali. E foi através de toda a rebeldia do povo, que antigamente tinha intimidade diretamente com Deus, e não soube valorizar. Que aí Deus manda o filho dele em formato de homem. Então assim, você tem que aprender a Bíblia inteira. Para você entender o contexto do que Jesus foi sobre a terra, você tem que entender lá atrás como que foi, como que Deus agiu, irmãos. Desejo, sede por essa palavra aqui, ó. A pastora hoje mandou mensagem e falou assim, eu sei que você não anda despreparado. Eu não ando, irmão. Sabe por que eu não ando despreparado? Porque a oportunidade que eu tenho. Eu não vou falar para você que eu não tenho rede social, que eu não mexo na minha rede social. Mas a oportunidade que eu tenho de comer isso daqui e aprender, eu vou. Porque isso daqui é a única coisa que homem nenhum vai tirar de mim. E nem de você. O que você aprender de Deus, o que você entender, homem nenhum tira de você. Porque vai chegar o tempo, irmãos, que até isso daqui vai ser proibido. E se você não aprendeu, não leu, não viu, não se aprofundou, você vai viver como nos dias difíceis? Como você vai viver? E muitas das vezes, irmãos, seu próprio familiar precisa de uma palavra. Aí você precisa estar com a palavra em dia, para você saber o que tem, o que não tem, o que falar. Deus direcionar você, ó, vai lá, lembra daquele versículo que eu mostrei para você, você leu, você absorveu? Ah, então hoje é hora de você aplicar. Hoje é hora de você entregar aquilo que eu já entreguei para você. Porque a palavra de Deus, irmãos, primeiramente vem para o pregador. E se ela não te confrontar, nem pregue. Porque a palavra você tem que viver, comer, para você poder falar. E muitos hoje não têm esse temor em Deus. Muitos hoje não têm mais um tempinho para ler nem sequer um versículo, quanto mais para orar. A pastora fez um culto segunda-feira aqui de oração. Dava para contar, né, pastora?
as pessoas. Mas o mover de Deus depois da oração foi tão lindo. Foi tão lindo. Que aí eu falo para você assim, houve busca. As pessoas se prostraram, oraram. E depois Deus se manifestou. Foi tão gostoso. Foi um culto tão abençoado. Não teve palavra, teve uma palavra de início que a Alessandra falou tudo. Mas assim, pregação, irmãos, extensa, não. E foi quase, acho que deu mais de 40 minutos, né, pastora, de oração. De joelho, irmão. E Deus apresentou, teve até visitante aqui. E às vezes muitos da casa não estavam aqui. Sabe o que eu falo para vocês, irmãos? Abdique o seu tempo em oração, porque é o único tempo. É o único tempo que não é perdido. Porque Deus, ele não se despede dos seus sem antes responder. Então, às vezes eu falo assim, toda oração chega ao céu. Não, mentira, não chega. Tem oração que não chega, não passa do teto. Sabe por quê? Para a sua oração chegar, você tem que estar firme com Deus, constante com Deus. Você tem que querer a presença de Deus. E não só na hora que a porca aperta, você resolve dobrar o seu joelho para buscar Deus. Ou muitas das vezes chegar num culto, eu vou lá pedir oração. Aí só o irmão ora, você não faz a sua parte. E como que Deus vai trabalhar? Deus não trabalha, irmãos, dessa maneira. Então nem toda oração vai chegar ao céu. Mas essa pregação é para você parar e analisar. É para você parar e se policiar. Como eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho andado como eu quero ou como o Senhor quer? Em Filipenses 3, nos versículos 7 e 8, fala sobre o testemunho de Paulo sobre considerar tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ali ele vai relatar, irmãos, que tudo que nós faz em cima da terra é perca. Mas aquilo que você abdica para Deus, aquilo que você entrega para Deus, aquilo que você vive com Deus, isso não é perca. É Paulo falando. Há quantos anos atrás? Será que essa receita não serve para os dias de hoje? Será que nós temos vivenciado realmente tudo que tem aqui dentro? Da forma que é para viver? Então eu quero falar para você nessa noite. A pregação foi dura? Foi. Mas é uma pregação de amor. É Jesus alertando eu e você para ter intimidade, para orar mais, para buscar mais, para ser incessantemente mais, não cansar no meio do caminho e se atentar às coisas que o céu tem. Muitas das vezes o chamado dói, irmãos. O chamado que eu falo, irmãos, não é um chamado de pastora, não, porque todos vocês têm um chamado. Todos temos um chamado. E às vezes o nosso chamado nos esmaga, nos deixa lá no chão, quebra, mói. Tem dias que você fala assim, eu não vou conseguir levantar. Mas aí você lembra que Deus, ele fez uma promessa de te levantar até mesmo no meio do caos. Paulo é a prova disso. Paulo não desistiu. Paulo foi perseverante. E Paulo, quando chegou, era um perseguidor dos cristãos. Era Saulo. Era perturbado. Era um homem que não era segundo o coração de Deus. Mas Deus, no seu tempo, foi transformando, foi limpando, foi tirando. Mas teve uma coisa que Deus não tirou da vida de Paulo. O espinho que ele carregava na carne. Aleluia. Mas ele continuou. E foi até o fim. Aí eu falo para você, será que nós estamos aptos a desistir na beira do caminho? E Paulo foi preso, Paulo foi perseguido. Paulo passou pelas piores coisas. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu até o dia da sua morte, fiel a Deus.
não negando. E ele sabia onde encontrar paz que excede todo entendimento, porque ele cita isso na Bíblia. Que mesmo em meio ao caos que ele estava, ele tinha paz. Paz com Deus. Paz diante de Deus. E às vezes o que falta para mim e para você no nosso processo é o não desistir, é ser incessante, é buscar, é intimidade, é oração, para que você tenha paz diante de tudo que você passa sobre a terra. Dá tempo de eu louvar, pastor? Eu queria louvar um hino. Eu não tô com a garganta muito boa, mas eu quero louvar. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus. Escuta a letra desse hino.